Boa tarde, pessoal. Eu sou Isabela Suleiman, aqui da Genial, sou analista de fundos imobiliários. Estou aqui para vocês hoje apresentando o quadro Que Fundo é Esse? Hoje a gente recebe aqui o Ricardo Vieira, ele é gestor da VBI Real Estate e ele é gestor também do FOF da Real Estate, o RVBI. Tudo bom, Ricardo? Tudo bom, Isabela? É sempre um prazer para a gente estar em contato direto com as principais casas de research e também ouvindo diretamente o que o público tem de curiosidade, dúvida, não só sobre o RVBI, no nosso caso, né, mas sobre o mercado de fundos em geral, dado que a gente está aí cobrindo todos os setores com o FOF. Exato. É um prazer receber você aqui, tá? É sempre bom a gente ter esse contato direto, receber perguntas do público. A gente acaba aí, às vezes, faltando esse contato. Então, a gente sempre abre esse caminho, tá bom, Ricardo? Não, bacana. Gustavo, vou pedir para você colocar a tela aqui, só para a gente falar em linhas gerais, o que é o RVBI, tá? O RVBI é um fundo que começou em fevereiro de 2020, tá? É um fundo de fundos, hoje ele tem ali 135 milhões de reais de patrimônio líquido, tá? A cota de mercado está um pouquinho abaixo da cota patrimonial, tá? Um pouquinho de desconto aí, ganha um dividendo de 7,4% nos últimos 12 meses. Pode voltar ali. Ricardo, eu queria perguntar para você que você contasse um pouquinho como é a VBI, como vocês estão estruturados hoje, falando um pouquinho da casa mesmo, antes da gente entrar no fundo. Bacana, Isabela. Bom, para quem não conhece, a VBI ela é uma gestora que nasceu há aproximadamente 15 anos e 100% focada no mercado imobiliário, desde o seu primeiro dia. Então, a gente tem isso até no nosso nome, né, como VBI Real Estate. Nós não temos outros segmentos, mas dentro do imobiliário a gente tem toda a indústria coberta. Então, a gente tem veículos e fundos de investimento com diferentes perfis, mas dentro de office, logística, shopping center, residencial para renda, residencial estudantil, né, que é um outro braço até de inovação aqui dentro, que chama YouLiving, crédito estruturado para imobiliário. Nós temos, ou seja, todos os segmentos do imobiliário estão cobertos aqui dentro. Para isso, a gente desenvolveu uma estrutura ao longo desses anos que tem células especializadas em cada um desses setores. Então, nós temos um time que só olha logística, ou seja, todos os fundos de logística, seja para renda, que aí são os FIs listados, seja para desenvolvimento, que aí é mais um perfil do nosso veículo de private equity, são cobertos por times especializados. Então, a gente tem um time de logística, a gente tem um time de office, a gente tem um time de crédito estruturado, nós temos também um time de varejo e renda urbana, que é mistura tanto os shoppings quanto os ativos de varejo de rua. E nós nascemos 15 anos atrás, como eu mencionei, ainda como private equity. Então, naquele momento, o mercado de FIs no Brasil listados ainda era muito incipiente. A gente estava numa fase ainda no qual estava mais aquecido o segmento de private equity, ou seja, a gente fazia um play muito tradicional nesse segmento, que é captar dinheiro lá fora com capital estrangeiro, investidor institucional, fundos de pensão, endowments, etc., internaliza esse capital, faz o investimento para desenvolvimento imobiliário mesmo, e aí todos os segmentos que eu mencionei. Aí, num horizonte entre 6 a 8 anos, você faz o processo de desinvestimento, devolve capital para o investidor lá fora e segue para um novo ciclo de desenvolvimento. A VBI seguiu muito focada nesse segmento aí, até meados de 2017, 2018. Então, basicamente, a gente tinha outros players que faziam movimentos muito parecidos e tinham estratégias muito parecidas. E aí vale mencionar, por exemplo, HSI, que tinha uma estrutura muito parecida com a nossa, a própria 20, etc. E nesse momento, a partir de 2018 para cá, quando a gente começa a olhar a queda do juro de forma mais estrutural no Brasil, a gente começou a ver a perspectiva de que os fundos imobiliários finalmente iriam decolar com o aumento do número de investidores, a ganho de sofisticação, os antigos fundos passivos, monoativos, etc., começariam a ser substituídos por fundos multiativos e com gestão ativa, e a gente viu uma oportunidade para ingressar nesse segmento. Então, ali, a partir de meados de 2018, a gente fez, e aí outras gestoras também fizeram um movimento parecido, a gente fez o IPO do nosso primeiro fundo de gestão ativa listado, que foi o LVBI. Hoje é um fundo já que está com um patrimônio líquido de 1,3 bi. Em seguida, a gente fez o do CVBI, é um fundo hoje de CRI, que já tem 600 milhões de reais de PL, e, enfim, segue crescendo. Temos também o EVBI, vamos na ordem, o PVBI, que é um fundo de properties, um fundo de office,
focado aqui em edifícios core, na região da Faria Lima, aí com PL de 1 bi. Nós temos hoje 3 grandes ativos nesse veículo. Temos também o EVBI, que é um fundo que a gente chama de consumo essencial, que é o que se convencionou nos últimos anos chamar de renda urbana, mas a gente quis dar um frame mais específico de atuação para esse fundo, então a gente chama ele de consumo essencial, definiu em regulamento até que ele vai ser vinculado e destinado exatamente às linhas de consumo essencial das famílias, então por isso o EVBI, o ticker, e o nome do fundo. Então a gente tem ali dentro hoje um Pão de Açúcar na Rua Tito, aqui na Lapa, numa região de alta renda per capita, totalmente adensada, urbanizada, enfim, consolidada aqui em São Paulo. E temos também um centro médico no Rio de Janeiro, chamado MDX, que fica na Barra da Tijuca. E esse fundo ele foi constituído via uma 476, uma oferta pequena. O próprio RVBI serviu como um dos seed monies para esse fundo. E em seguida ele ele vai sair com uma 400, já até se tornou público nas últimas semanas. Tem até um pouco de tomar um pouco de cuidado com o que fala aqui, porque estamos em período de silêncio, mas isso já é público. E aí esse fundo deve seguir crescendo, vai ser a primeira 400 desse fundo, e ele se pulverizar e, enfim, se consolidar como um dos grandes fundos desse segmento. E, por fim, a gente tem o RVBI, que é hoje o caçula da casa aqui, que eu sou o gestor, que é um fundo de fundos. Então, em determinado momento, a gente começou a olhar para o mercado e falou, cara, eu tenho basicamente todos os setores muito bem cobertos aqui do segmento imobiliário por outros fundos da casa, a gente tem expertise em todos esses setores, por que não criar um fundo multi-estratégia que possa se aproveitar exatamente do conhecimento que a VBI tem em cada um desses setores? Então a gente lançou exatamente no comecinho do ano passado, pouco antes aí da crise de março, ali em fevereiro, o RVBI, que é o fundo de fundos aqui da VBI. Para quem perdeu um pouquinho o começo ali, que a gente entrou um pouquinho no assunto muito técnico, a VBI nasceu já tem 15 anos, apesar do primeiro fundo que a gente vê, assim, listado em bolsa ter sido em 2018, ela já vinha como um fundo com fundos com prazo determinado, com propósito específico. Então, por exemplo, até um assunto que eu vou abordar aqui, quero desenvolver um prédio, então vou construir um fundo para levantar dinheiro com um propósito específico de construir esse prédio. Construo um prédio, vendo as unidades e desfaço o fundo, tá? Então, basicamente, foi assim que a VBI começou, dentro de vários setores, então, logístico, consumo essencial, e os outros que o Ricardo veio falar, tá? Uhum. Isso ele é basicamente focado em investidor profissional, tá? Então, a gente faz as ofertas que a gente chama 476, que são ofertas restritas, são aquelas ofertas que eu posso apresentar no máximo para 75 investidores, e dos 75, somente 50 podem entrar, tá? Tem outras tecnicidades, mas não vamos entrar aqui no caso. Eu quis puxar esse gancho, Ricardo, porque o principal diferencial do fundo de vocês, e é uma coisa que eu gosto muito em fundos de fundos, é que vocês conseguem dar acesso à pessoa física a essas ofertas restritas, né? Seja nesses fundos, ou seja em CRIs também, que vocês podem investir, né? Me conta um pouquinho mais dessa estratégia, por que surgiu, por que vocês quiseram desenhar o fundo dessa forma? Não, bacana. Ali, quando a gente estava desenhando o produto no começo de 2020, a gente começou a discutir, bom, o que vai ser o nosso FOF? A gente poderia fazer um FOF que é puramente comprar cotas de outros fundos que são listados no secundário, aproveitar para arbitrar aí ineficiências que a gente enxerga, capturar fundos que vão se valorizar, depois vender as cotas, ou seja, fazer o trade clássico que FOFs fazem. A gente acha que sim, mas que isso não bastaria para o propósito que a gente poderia oferecer para o nosso investidor, assim, para geração de valor que a gente gostaria de oferecer para os nossos investidores, que essencialmente num FOF são pessoas físicas. E aí o que a gente enxergou como oportunidade? Bom, vamos fazer um regulamento no qual eu possa fazer majoritariamente no início do fundo esses trades mesmo de cotas de FIs, mas em complemento eu já consiga colocar até 1/3 do patrimônio em CRI diretamente, que a gente tem um pipe de originação bem robusto aqui dentro, seja por conta do CVBI e seja por conta de outros veículos não listados que a gente tem na casa, que acabam originando e muitas vezes encarteirando também dívida estruturada, CRI, etc., com lastro imobiliário. E também investir em FIs, que a gente resolveu batizar de private placement, mas isso aí, até se você tiver outra sugestão de nome, etc., que seja mais amigável, a gente tá aberto para ouvir. Qual que é a ideia? Deixa eu explicar aqui só um pouquinho o que é private placement, que essa é difícil. São
basicamente são ativos que são restritos, tá? Então, são ativos que não estão disponíveis para todo mundo no mercado, não é todo mundo que tem acesso, então você tem que conhecer bastante para conseguir analisar. É um ativo mais complexo, digamos assim, do que simplesmente um fundo imobiliário que a gente vê aí negociado em bolsa. E não é qualquer um que pode comprar, tá? Normalmente são investimentos grandes, com um lastro ali um pouco complexo. Eu até vou entrar em um fundo, mas eu vou deixar mais para o final. Foi uma aquisição recente que vocês fizeram, para a gente explicar um pouquinho mais o que é esse conceito, tá? Mas basicamente são ativos mais estruturados, que são restritos a poucos investidores e investidores profissionais, tá? Exato. São destinados a investidores profissionais que muito provavelmente não vão ter liquidez para serem negociados no mercado secundário. Ou seja, a gente dá acesso a produtos, através do nosso FOF, a produtos que o investidor pessoa física não teria acesso diretamente. Seja porque ele não é investidor profissional, seja porque a estrutura é um pouco mais complexa, e aí naturalmente tem um retorno projetado um pouco maior, e aí ele acaba se sentindo inseguro, ou até por não ser da área de atuação desse investidor, ele acaba não aproveitando esse potencial de retorno que ele teria ao investir. Então, foi esse o nosso propósito. Hoje, quando a gente olha para a nossa carteira, a gente tem 70% dos nossos fundos aí, arredondando, da nossa carteira em FIs líquidos, 15% mais ou menos em CRI, 5% em caixa e 10% aí nesses private placement. Então, de todo o nosso portfólio, a gente tem 70% em FIs que o investidor poderia comprar diretamente, tradando no secundário, e 30% em ativos restritos com menor liquidez e que são destinados usualmente a investidores profissionais. Então, é essa a nossa proposta de valor. Isso vai ser assim, manter essa relação 70-30 para sempre? Não. Isso tende a flutuar na medida em que a gente enxergue o contexto de mercado naquele momento e também o tamanho do próprio RVBI. Naturalmente, a nossa ideia é manter o fundo crescendo ao longo dos anos. E a partir do momento em que, por exemplo, você vai crescendo, você consegue incorporar outras estratégias, e até a gente deixa isso muito claro no nosso relatório mensal, que é incorporar fundos de desenvolvimento, ou seja, construir, financiar investimentos que sejam, por exemplo, para a construção de projetos residenciais, que você vai ter uma taxa de retorno maior, não necessariamente residenciais, apenas um exemplo. Pode ser logístico, pode ser shopping, pode ser office, enfim, produtos de qualquer natureza. Mas também você não tem um retorno muito grande no curto prazo, você tem um retorno menor em termos de dividendo, mas lá na frente você tem um retorno muito mais alto quando esse ativo é vendido. Então, quando o nosso fundo for crescendo, a gente coloca aí a barreira dos 500, 600 milhões de PL para começar a ampliar a nossa atuação nisso. Nós já temos hoje cerca de 4% do patrimônio em fundos de desenvolvimento, em um veículo de desenvolvimento. A gente poderia ampliar esse escopo. Então, a tendência é que, à medida que o fundo vai crescendo, esse segmento de ativos restritos, CRI, Private Placement, vai aumentando. Aí a gente incorpora mais um pouco de desenvolvimento, e lá na frente, quando a gente superar a barreira de 1 bi, a gente também enxerga a oportunidade para colocar o que a gente chama de consolidação e ativismo, que é, por exemplo, grandes fundos que a gente olha no mercado, por exemplo, RED, RBR, já conseguem fazer, que é encontrar, identificar um determinado ativo que está subprecificado no mercado, comprar um ativo inteiro, por exemplo, comprar uma participação significativa num fundo para liquidá-lo em seguida, ou comprar um ativo que está num fundo que é de gestão passiva para liquidar o ativo com lucro, enfim, movimentos que a gente já viu em outros grandes fundos do mercado fazendo, a gente tem essa ideia também, mas aí respeitando o tamanho do fundo de forma com que ele comporte essa estratégia no momento certo. Até para explicar aqui, por que os fundos de fundos, normalmente vocês não são os únicos que têm essa estratégia, o Mogno, até que está na carteira recomendada, também tem, é um dos diferenciais também que eu gosto. A gente não, um fundo, um FOF, ele não pode ter muita exposição em fundos de desenvolvimento, porque esses fundos de desenvolvimento, via de regra, durante os primeiros anos, eles não pagam dividendo. Então, o dividendo ali acaba sendo bastante machucado, e como hoje 75% das transações no mercado são feitas por pessoa física, e as pessoas físicas investem em fundos para ter renda, a cota acaba sendo muito machucada, tá? Então, a cota, a gente vê fundo aí que desvaloriza 20%, 30%, que não faz sentido nenhum. Mas é porque ele está pagando pouco dividendo, apesar de a gente ver que ele vai dar uma pernada lá no final, né? Esses fundos de desenvolvimento, me ajuda aí se eu estiver errada, Ricardo, mas vão dar uma TIR média, né? Que é um rendimento médio ali durante o período de 20% ao ano, 25% ao ano, né? E de uma vez só, lá na frente.
E é por isso Exato. mesmo que a gente só deve ampliar de forma mais significativa no nosso portfólio participação nesses fundos quando a gente atingir aí um portfólio acima de 500, 600 milhões. Por quê? Porque, digamos que hoje eu invista num fundo de desenvolvimento. Durante 2 ou 3 anos, ele não vai me pagar quase dividendo, praticamente zero. Então, ele vai afetar diretamente o meu dividendo, e aí o mercado ainda precifica os fundos imobiliários de forma geral pelo dividendo que ele distribui ali mensalmente. Embora eu acho que isso está melhorando um pouco, o investidor está olhando outras coisas além disso, mas ele vai me distribuir zero. Quando ele fizer a grande distribuição do retorno dele, imagina você fazer um retorno de 25% ao ano por 3 anos, vindo todo de uma vez lá na frente, ele vai representar muito pouco no nosso portfólio. Por quê? Porque se eu entrei nele quando ele digamos que eu faço um investimento de 10 milhões de reais num fundo de 140, ele vai, lá na frente, esses 10 milhões vão representar muito pouco do meu portfólio de 500 milhões, 600 milhões. E aí, quando vier o grande retorno, ele vai representar muito pouco para os acionistas que vão ter a participação no fundo naquele momento. Então, por isso, a gente espera só fazer esse movimento quando a gente estiver um pouco maior ali na frente. Exato. Vou até mudar a ordem aqui que eu tinha planejado, já que a gente entrou aí no papo sobre desenvolvimento, vocês fizeram recentemente a aquisição de um fundo de desenvolvimento que chama Leste Riva, né? Sim. Queria que você me contasse um pouquinho como que esse fundo funciona, tá? Não, bacana. Esse fundo, ele exemplifica bem a nossa estratégia de private placement, que é esse de oferecer veículos mais restritos aos nossos investidores. Esse veículo é um fundo que foi constituído pela Leste. A Leste é uma gestora já bem conceituada e tradicional no mercado. Foi estruturado pela Leste em parceria com a Direcional. A Direcional é uma das maiores incorporadoras do Brasil, ultra tradicional, com mais de 40 anos de atuação, AAA em termos de risco de crédito. E dentro da Direcional existe uma subsidiária chamada Riva, por isso o nome do fundo Leste Riva, que é responsável por projetos de classe média baixa e classe média com produtos que vão desde uma faixa 3, Minha Casa Minha Vida, até SFH. Esse fundo foi constituído com o seguinte propósito: é um fundo de 40, que ao todo são 40 milhões de reais, nós temos uma posição de 4 milhões, ou seja, nós temos 10% desse fundo. Ele foi constituído para comprar 50% de um único terreno no Ipiranga, aqui em São Paulo. Para quem conhece a região, ele é muito próximo ao Shopping Moca, que hoje pertence ao Red Brasil Shopping, que é um UFI listado, né? Um shopping, sim, uma região ultra adensada, com alta renda per capita e um produto que foi definido para a região que encaixa muito bem. Nesse terreno, esse fundo vai comprar 50% das cotas da SPE, que o único ativo é o terreno. Vai lançar ali, já foi lançado, na verdade, no mês de março, um empreendimento com VGV de 180 milhões de reais, e aí são mais de 700 unidades com metragens entre 35 metros quadrados e 50 metros quadrados, ou seja, o produto ideal para a região. Assim, e a Direcional é muito especializada em fazer isso. E qual que é a estrutura? Usar aqui, Ricardo, só explicar, a VGV é o valor geral de venda, então é o valor que a gente espera receber quando a gente vender todas as unidades, tá? Só para somar todos os apartamentos, exatamente. Somar, se você pegar todas as unidades do projeto, as 700 unidades, ao todo a receita total esperada com a venda delas é de aproximadamente 180 milhões de reais. O projeto, nós compramos 50% desse projeto por 40 milhões de reais, né? Esse fundo comprou. E ele garante ao investidor uma estrutura de retorno preferencial de IPCA mais 9,5%. Isso significa que a outra parte, os outros 50%, que é quem nos vendeu a participação nesse projeto, garante um retorno desde o primeiro dia útil do nosso investimento de IPCA mais 9,5% antes de receber o retorno dela. Então é como se fosse uma estrutura de dívida sendo atualizada por IPCA mais 9,5%, que todo o dinheiro que entrar no projeto através das vendas vai ser primeiro, ao invés de ser distribuído 50-50, ele vai ser distribuído primeiro para o investidor que tem retorno preferencial, que são, no caso, somos nós, esse fundo, Leste Riva, para depois pagar os outros acionistas. Como esse projeto ainda não vai ter lucro no primeiro mês, ele não teria capital suficiente para distribuir, e para se tornar atrativo para os investidores, para os fundos imobiliários, investidores institucionais, FOFs, etc., a Direcional garantiu que, através do balanço dela, se não houver lucro acumulado suficiente para pagar mensalmente esse retorno preferencial, mínimo de IPCA mais 9,5% ao ano, ela mesma vai pagar. E aí o risco direcional, enfim, o risco de crédito AAA Brasil nas principais agências de risco.
Então, na nossa leitura, é um dia, assim, o produto, o lastro imobiliário por trás é excelente, é uma região ultra consolidada, o produto certo na região certa, com o parceiro correto e que nos garante uma taxa de retorno de inflação mais 9,5% ao ano, pago mensalmente, que a gente não encontraria em outro veículo no mercado. Então, esse é um exemplo muito claro do que a gente entende por produto ideal para nosso segmento aí de private placement que a gente consegue oferecer para os nossos investidores. Esse produto já está pronto? Ou ainda ele já está todo aprovado e ele foi feito o lançamento, ou seja, o início das vendas agora em março. Mas está em obra. Perfeito. E aí você já começa a receber em D0. Isso, já começa a receber em D0. O que acontece se não houver venda suficiente para cobrir o nosso IPCA mais 9,5, a direcional, no balanço dela, paga o IPCA mais 9,5, faz a diferença. A estrutura é um pouquinho diferente do que a gente vê normalmente, né? Mas a estrutura é ótima, ainda mais para o fundo, né? Com essa taxa, tá excelente. Sim. Então, mudando um pouquinho aqui, a gente explicou aqui um pouquinho de desenvolvimento, que eu queria muito explicar, um assunto que está bastante em alta, né? Eu queria perguntar um pouquinho para você sobre setores e queria fazer uma diferenciação, que é um assunto que a gente está falando bastante esse mês, tá? Esses últimos meses, desde o aumento da taxa da Selic. Uhum. Tem muita gente discutindo se os fundos de tijolo têm apanhado mais, né? Têm se desvalorizado, não vão acompanhar a alta da Selic. E os fundos de papel irão, sim, conseguir repassar a alta da Selic. Qual a sua visão desses dois ativos? Você dividiria nessas duas caixinhas? Você acha que o principal ponto que está machucando os fundos de tijolo é a alta da Selic? Qual que é a sua visão? Tá. Eu acho que os fundos, vamos separar. Os fundos de tijolo, acho que eles vêm sofrendo muito, cada segmento do tijolo de forma muito específica pela dinâmica do mercado. Então, os offices sofreram muito por todo o questionamento que começou a existir no ano passado em função da pandemia, se haveria uma mudança de paradigma na ocupação dos escritórios, etc., o home office como permanente. Eu discordo disso, mas entendo que a pandemia vai afetar muito mais os offices de outra forma, que se você olha para os escritórios de fundos imobiliários, a grande maioria deles são ativos B em localização B. Então, não são ativos são em regiões que têm vacância mais alta e aluguéis um pouco mais baixo. Eles vão sofrer muito, talvez o risco de crédito dos seus ocupantes, problemas financeiros das empresas que estão lá em função da crise, do que simplesmente uma mudança de paradigma das pessoas começarem a trabalhar em casa. Mas, por outro lado, eu acredito que os offices, e aí você olha até o nosso portfólio, ele tem alguns ativos que têm uma participação significativa que refletem isso. Os offices AAA na região da Faria Lima e adjacências continuam com vacância muito baixa. Um exemplo nosso é o PVBI, que é o fundo de office aqui da casa, que é quase 100% Faria Lima, está com vacância zero. A gente tem conseguido repassar preço para os inquilinos, talvez não na velocidade que a gente projetava antes de aumento de preço, que é esperado pela vacância quase zero na região, mas estamos conseguindo repassar. Então, ali eu acho que ainda tem muito valor. Outro segmento de tijolo, logística. Aconteceu com logística no ano passado o que a gente esperava acontecer ao longo de alguns anos, que era o crescimento exponencial do e-commerce, trazendo uma pressão de ocupação, uma busca por ocupação de áreas de logística, como não havia acontecido nos últimos anos. Então, teve uma pressão muito grande, naturalmente todo mundo saiu comprando fundo de logística, virou o grande querido do mercado, se consolidou como um setor muito importante, e agora está corrigindo. Quando a gente pega desde o início do ano para cá, ele está corrigindo. Tem diversas nuances no setor de logística que têm que ser consideradas. É um setor que, diferente do office, é muito mais fácil. No momento em que a vacância cai e o preço sobe, ele se torna atrativo para novos investimentos, como qualquer outro. É muito mais fácil você construir um ativo logístico mais simples, mais rápido e mais barato do que um office. Então, você começa a ter novos desenvolvimentos que seguram o preço um pouco para baixo, não deixam a vacância cair tanto. Isso, de maneira geral, você vai ter regiões que você tem maior barreira de entrada, seja por relevo e etc. E você tem regiões que a competição é mais alta e é mais difícil pegar preço. Então, o logístico, acho que ele está um pouco se acomodando agora e havendo uma correção depois do rush que houve no ano passado. Significa que acabou? Não. É simplesmente uma correção em relação ao que aconteceu no ano passado. Shopping center é o setor mais óbvio que mais sofreu no ano passado, no real estate. No momento, a gente ainda não tem uma visibilidade muito exata de como nós vamos sair da crise, nem quando
e quantas ondas ainda a gente vai enfrentar entre fechamento, abertura, e não adianta só estar aberto, as pessoas têm que se sentir seguras para consumir, em que momento esse consumo vai voltar, qual vai ser o nível de renda e emprego da população nesse momento, enfim, diversos fatores. Então, o shopping ainda reflete muito essa dinâmica. Então, o tijolo, de forma geral, eu acho que ele está muito respondendo, não como tijolo, mas individualmente, de acordo com cada segmento. Então, nesse aspecto, eu acho que todos tendem a sofrer com uma alta da Selic. Eu discordo que a alta da Selic, por si, vai reprecificar os fundos imobiliários. Não, quando a gente olha a curva de juros, você pega, por exemplo, a curva daqui a um ano, já está precificando a Selic a 5% ao ano. Então, a gente deve ter na semana que vem mais um aumento aí de 0,75 no Copom, a Selic aí indo para 3,5%, e a gente deve chegar aí daqui a um ano bater 5%. Isso já está precificado pelo mercado. Quando a gente olha nos 10 anos, no vértice de 10 anos da curva de juros, a gente está falando em 3,7%. Os fundos imobiliários estão negociando a 7%. E esse histórico, essa diferença de 3,3%, é a média histórica. Então, sempre os fundos imobiliários tradearam com o que a gente chama de 330 bases, que nada mais é do que 3,3% de spread sobre a taxa de juros de 10 anos. Então, está precificado. Óbvio, se a curva voltar a abrir mais, é um risco para os fundos imobiliários. Isso é um ponto. Fundos de papel. Eu acho que o investidor ainda responde muito ao dividendo no final do mês. Então, a maior prova disso é o que aconteceu com os fundos de CRI de novembro, dezembro para cá, que foi o reflexo do IGPM muito alto no segundo semestre do ano passado. Agora, você tem um repasse de boa parte desse IGPM via IPCA, né? Ou seja, o varejo também, dos preços de varejo, refletindo os preços do atacado, que majoritariamente são os preços do IGPM, também sob pressão, ou seja, inflação mais alta. E aí, naturalmente, agora você vai ter um ciclo de alta da Selic, que reflete no CDI, e aí, naturalmente, os fundos de CRI que são CDI também tendem a distribuir um pouco mais. Então, quando a gente olha ali o dividendo no final do mês, os fundos de CRI, em geral, tendem a se manter valorizados. Eu acho que é um setor que está muito aquecido no momento e tende a se manter aquecido nos próximos meses, muito porque o investidor, a pessoa física, ainda responde muito ao dividendo. Isso é necessariamente ruim? Não. Eu acho que é um dos segmentos que é mais importante para a saúde do mercado imobiliário em geral. Eu, pessoalmente, gosto muito de CRI e de fundos de CRI. Se você olhar hoje, a nossa maior exposição é a esse segmento, muito porque a gente tentou antecipar um pouco esse movimento no final do ano passado, e muito porque a gente acredita estruturalmente nisso, né? Porque os CRIs nada mais são do que dívidas que têm lastro imobiliário. E, historicamente, no Brasil, o financiamento do mercado imobiliário, em geral, era feito pela poupança. Então, o seu dinheiro que você depositava na poupança, obrigatoriamente, era direcionado para financiar projetos imobiliários. Com a taxa de juro abaixo aí de 3% hoje, por mais que ela suba aí para a faixa de 4,5%, 5%, que é o que você está projetando nos próximos 12 meses, dificilmente você vai ter um fluxo de capital voltando para a poupança, ou seja, alimentar o mercado imobiliário por esse caminho, via o funding da poupança, vai se tornar cada vez mais escasso. Você tem um estoque muito grande, mas ele vai caindo ao longo do tempo. A gente pega a nossa geração, por exemplo, você não tem mais quase pessoas que investem na poupança, isso já virou um tabu, ninguém mais quer saber da poupança, diversificar investimento e ir para o mercado de capitais. Então, o que acontece? O mercado imobiliário acaba tendo que buscar outras fontes de financiamento, como é no mundo inteiro. E, via de regra, no mundo inteiro, é via mercado de capitais. Então, são estruturas de securitização de dívida imobiliária, que nada mais é do que o CRI. Então, você faz uma dívida imobiliária, divide ela em pequenos pacotinhos, que são os CRIs, e distribui ela no mercado. E, por sua vez, os fundos de CRI são os principais investidores, mas tem outros bolsos institucionais, até de investidores profissionais qualificados que acabam investindo nisso. Então, a gente acha que um dos principais setores que pode crescer de forma muito sustentável no médio e longo prazo, no curto, médio e longo prazo no Brasil, é o segmento de CRI. Eu concordo, a gente vê um crescimento muito grande, até uma escassez agora de CRIs, né? Até estava comentando aqui com outro gestor de um fundo de papel, que está super difícil de alocar o caixa, assim, os fundos, Sim. Os CRIs, às vezes você está fechando ali para comprar, né, com a securitizadora, que é quem vende normalmente,
E aí chega um outro gestor ali que também está desesperado para alocar, fala assim, não, eu aceito receber uma renda menor e esticar o prazo, que é ótimo para o devedor, mas você tem que me vender esse CRI. Então, assim, é um mercado que está bem competitivo e a oferta está bem baixa, né? Então, é um mercado aí que ainda tem muito que se desenvolver. Total. E eu acho que aí vai surgir a partir daí a grande diferenciação entre os gestores, que é quem consegue originar melhor o CRI. E originar não significa só alocar, porque você pode brigar por algum CRI no mercado, como você mencionou, baseado só na taxa. E essa taxa pode não refletir o risco que existe por trás. Você quer só conseguir alocar o seu caixa e pode alocar mal em função do risco que você conseguir. Mas o grande diferencial dos gestores é conseguir originar mesmo, o CRI ali na ponta, ou seja, conhecer os desenvolvedores, os incorporadores, empresas de properties, os proprietários, etc., e fazer algum produto no que a gente chama tailor-made, né? Feito sob medida para aquele devedor. Isso. Isso também é um diferencial de várias casas, né? Elas não ficam dependendo de mercado, elas mesmas conseguem gerar e investir. Bom, Ricardo, chegando no finalzinho, deixa eu abrir aqui para perguntas. Tem uma pergunta do José Melo. Ele está perguntando qual é o fundo residencial da VBI. Não, hoje a gente não tem um fundo listado residencial, nós temos desenvolvimentos residenciais nos nossos veículos de private equity, que é aquele que eu mencionei antes, que é capital institucional estrangeiro, que vem para o Brasil e a gente faz desenvolvimento, e nós temos uma que nós chamamos, está dentro do nosso private equity também, que é uma empresa de residencial para renda que chama uliving, uliving.com.br, que é uma das primeiras experiências de propriedade institucional de imóveis voltados para estudantes no Brasil. Então, acho que todos a conhecer o projeto, mas esse projeto hoje, como ainda é um projeto em desenvolvimento, ele está dentro do nosso private equity. Mais para frente, eventualmente, ele pode vir, uma vez que ele já está estabilizado, vem a mercado. Então, basicamente, aqui o private equity, ele vai desenvolver o ativo, fazer ele ficar dentro dos conformes para conseguir atender o público-alvo, que seriam os estudantes, ou até os idosos para um senior living, né, um asilo. E aí, quando o ativo já está pronto e eu consigo efetivamente começar a alocar e gerar renda ali com aquele ativo de forma recorrente, o fundo de desenvolvimento acaba, vende esse ativo para um fundo imobiliário, que é o tradicional que a gente conhece aqui, como, por exemplo, até o JFL, que a gente acabou tendo live já, que foi a mesma coisa, né? Comprou o ativo, já está pronto, locado, boa parte locada, e está ali para agora receber renda e não mais para desenvolver e tentar gerar ali, correr risco de obra e gerar um upside bem grande. Exato, perfeito. Bom, Ricardo, estourei um pouquinho o tempo, que é meia hora, mas está ótimo, gostei muito do bate-papo, muito obrigada pela sua presença, Ricardo, obrigada para o pessoal de casa, pode dar joinha aqui para a gente, que isso conta ruim, tá bom? E obrigada, gente. Tchau, tchau. Eu que agradeço, Isabela. Muito obrigado. Estou sempre à disposição.